Olá, meus caros e minhas caras. Esse é o podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano, que trata a respeito de assuntos que normalmente não se fala na faculdade. Aqui nós vamos falar sobre educação, vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre tecnologia, desenvolvimento e outros assuntos bastante importantes para todos vocês. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira e eu tenho o imenso prazer de poder apresentar esse podcast hoje, que é o podcast número 2, olha só, e com convidados bastante ilustres. Temos hoje aqui 2 doutores amigos, advogados, que vão falar sobre um tema extremamente importante, que é: terminei a faculdade. E agora? Quais são os primeiros passos para o recém-formando? Temos Arthur Bezerra de Souza Júnior, meu querido amigo advogado, desde o ano de 2005, é pós-doutor em Direito, especialista em Direito Processual Civil, atuou em diversos grupos empresariais em São Paulo, como o Grupo Sinal, Veículos e Interlocador S.A., bem como para a MB, Associação Médica Brasileira. Foi consultor do Sebrae e atualmente é advogado da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social de Araçatuba e da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis. É advogado na esfera privada também e é coordenador do núcleo ESA, Escola Superior de Advocacia de Penápolis, e da Comissão de Direito Público da mesma subseção. Além disso, é professor universitário, né? Além de advogado, portanto, exerce essa nobre função. Obrigado, Arthur, por estar conosco hoje e poder trazer a sua contribuição para esse podcast. Daniel, tudo bem? Rapaz, a honra é minha de estar aqui. Já te agradeço o convite, né? Estendo também meus cumprimentos aos nossos espectadores, aqueles que nos assistem, né? E também um abraço ao meu novo amigo, né? O Dr. José, né? E dizer que estamos aqui à disposição para discutirmos esse tema, que é de suma importância para aqueles que estão iniciando a sua carreira. E temos também outro convidado ilustre, Dr. José Antônio Ananias Júnior. Dr. José Antônio é advogado, sócio e CEO do escritório J. Ananias e Advogados Associados, é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Damásio, é também presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Araçatuba e integrante do projeto OAB Vai Escola, pela mesma subseção Araçatuba, além de ser membro da Comissão de Direito e Processo do Trabalho, também aqui da OAB Araçatuba. Obrigado, José, por essa participação, essa contribuição no dia de hoje. Oi, Daniel. Uma grande honra estar aqui presente com os doutores. Estendo aí meus cumprimentos aí ao doutor Arthur, a todos os espectadores. E vamos... Um tema que muito me agrada. Já dei palestras sobre esse tema e eu gosto bastante porque eu me sinto muito à vontade para falar dele, porque é a minha história. Eu comecei do extremo zero. Eu me formei em 2017 e a gente vai bater um papo aí sobre isso. E foi do zero. Então eu me sinto muito à vontade para falar deste tema aí. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Nós vamos ainda ouvir bastante da história dos dois, queremos conhecer, inclusive uma fonte de inspiração, né? Para as pessoas que estão nos assistindo aí, buscarem trilhar esse caminho de sucesso que vocês trilharam hoje na advocacia. O podcast Interpartes, ele tem essa missão, né, que é de divulgar informações que normalmente na faculdade, ali no dia a dia, nos bancos escolares, não é possível de se fazer pelas limitações de tempo, pela carga horária, que às vezes não é possível de se avançar em assuntos mais práticos, e mesmo pela questão da necessidade até de uma maturidade por parte dos alunos de compreender certos assuntos que, às vezes, a vida profissional que vai trazer para nós. Então, esse podcast busca preencher esse espaço, na medida em que profissionais como vocês, experientes e que já passaram por uma história, né, de superação na carreira, na vida acadêmica, podem trazer aqui informações muito úteis para a nossa audiência.
E eu já gostaria de começar já desta forma, né? Vocês se formaram, hoje são profissionais de muito sucesso naquilo que fazem, ocupam um espaço de destaque na sociedade, na área jurídica, né? E a pergunta é, o que fariam diferente, embora tendo esse sucesso que tem, mas o que fariam diferente se formassem hoje? Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram bastante desde quando eu, o Arthur, o José se formaram. Então, qual seria o melhor caminho? Bom, Daniel, você falando, né, de quando nos formamos, e faz um tempo já, hein? A formatura aí já remonta. Aí Não vamos falar data, não deixa o pessoal pesquisar. Já remonta um tempo aí. Mas me trouxe um saudosismo muito bacana. E por entender, né, o que nós já passamos na carreira, o que nós já vivenciamos, as lutas que nós já tivemos, né? Mas me retomando aí como um graduando, né? O que eu poderia fazer diferente? Eu confesso para você que eu sou muito satisfeito com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, olhando para trás, né? Falei assim, puxa, como as coisas elas foram se acertando, ainda eu achando que não estava sendo acertado, mas lá na frente eu entendia que aquilo que havia acontecido foi o melhor para mim. Enfim, isso a gente vai conversar depois. Mas eu vejo que, e isso também fica já a minha primeira crítica aos cursos universitários, aos cursos de direito, que eles preparam o aluno focados apenas em pensar em passar na prova da ordem. E eles deixam, então, de desenvolver com esse aluno uma perspectiva mais empreendedora. Então eu te coloco, se eu tivesse que fazer algo diferente do que eu fiz, seria, primeiramente, já na faculdade, já entender os nichos que eu poderia atuar. Eu não tive essa perspectiva, cara. Eu deixei a onda me levando. Vou me formar e depois ver o que eu vou fazer. Exato. Eu não planejei um nicho para atuar. Tá? E outra coisa que eu não deveria ter feito, e eu fiz, então, a contrário senso aqui, é me apegar a outros profissionais. A bem da verdade, a gente precisa, quando a gente está saindo, de um apoio, de um advogado. Não tinha, né, como não tenho nenhum profissional do direito na família, então eu mirava em outros advogados ao qual eu pudesse ali me socorrer. Uhum. Mas se eu tivesse um pouco mais de espírito empreendedor, de confiança, talvez o meu início ele poderia ter sido um pouco mais fácil até. Então, o que eu faria diferente? Eu planejaria melhor o meu pós-formatura, para onde eu caminharia, quais as áreas eu poderia atuar, o que eu poderia trabalhar, quais as teses que eu poderia atuar depois na área que eu escolhesse, e pensar desde o início, como eu já não tinha base alguma, caminhar por mim mesmo, né? Uma coisa que eu não fiz no começo. Mas depois eu te conto, eu recebi um convite para ir para São Paulo e continuei empregado, mas aí as coisas elas foram acontecendo de outra forma. Mas eu faria diferente isso. Eu pensaria em ter um pouco mais de autonomia. Autonomia que eu não tive por vontade própria pós-formado. Tudo bem. Nanias, e você, meu cara? Vamos lá. Conversando, eu ouvindo a conversa aqui, vi que assim, o meu início foi totalmente diferente, né, do que o do Arthur. Por quê? Eu já sabia o que eu queria ali, me especializei. Então eu terminei a faculdade em 2017, em 2018 eu já iniciei uma pós, e eu sabia que eu queria ser advogado trabalhista. E mesmo o pessoal falando, em 2017 aconteceu a reforma trabalhista, e o pessoal agora vai acabar, mas eu tinha um desejo muito bem definido. Eu quero ser advogado trabalhista, eu não quero atuar em outras áreas, tanto que até hoje eu não tenho contato. Claro, tenho os processos em outras áreas, mas não sou eu quem toca, quem leva esse processo adiante. Eu sou advogado na área trabalhista, só. Hoje tem um pouco mais de 500 processos protocolados no meio, né, nesse prazo aí de 5 anos. Mas voltando aí à pergunta, o que fazer? Esse primeiro ponto, hoje eu acho que o mercado ele exige uma... Claro que não tem uma coisa certa para todo mundo, né? Não tem uma regra específica, porém, chegar muito bem definido
E segundo lugar, conhecer pessoas. É o principal. 85% dos nossos resultados tá envolvido em quem nós conhecemos. E eu Concordo. vou me conectar com quem? Porque eu preciso saber a matéria, legal, mas também eu posso ser um expert naquele assunto. Só que se eu não tiver o processo, se eu não tiver esse cliente, se eu não tiver esse contato, eu não vou adiante, né? Eu vou virar um especialista, como tem muita gente boa, esquecido. Por quê? Porque esqueceu de se conectar. Então, ir em um evento e perguntar, ir no evento e fazer contato. Onde que foi o ponto principal? A OAB. A OAB, eu achei ali um porto seguro, porque eu ia em todas as palestras. Então, o que eu faria de diferente? Eu não faria diferente, mas assim, eu anteciparia isso. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, antes mesmo de terminar a faculdade, eu já começaria a fazer vídeos informativos que eu comecei em 2018. Mas eu não precisava esperar 2018. Eu já sabia a matéria desde 2014, 15, quando eu tive a matéria na faculdade de vídeos informativos. Então, se eu pegasse esses 3, 4 anos e já começasse a explorar, em 2018, quando eu já estaria formado, eu já estaria ali com um portfólio legal. Pois é. E é interessante, vocês falaram duas coisas mais ou menos parecidas, do alto da maturidade, né? Depois de olhar para trás e enxergar que, na verdade, apostar nas habilidades que eu diria extracurriculares, talvez é um dos caminhos para o sucesso. Né? Então, pensar no networking, pensar uma relação interpessoal, de estudar sem dúvida alguma e fazer uma qualificação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, se for caminhar por essa linha, né? Mas essencialmente o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de skills, né? São essas habilidades que circundam ali a atividade do profissional. E o Arthur trouxe uma coisa muito interessante, que é do papel das faculdades, né? Eu acho que não é uma questão do direito não só. E aqui, embora nós estejamos falando de direito, né? É importante dizer que o podcast acaba sendo um espelho para outras profissões, porque o que a gente fala daqui são regras quase que gerais, né? Mas nenhuma faculdade tem, inclusive, essa pretensão de planejar o pós-formado, né? Porque há uma dificuldade, realmente, de se alinhar às expectativas do mercado e, ao mesmo tempo, que o mercado muda. Então, assim, se me fizesse essa pergunta, né? O que eu faria diferente se eu começasse hoje? Eu pensaria, talvez, eu começaria pelo digital, como o Ananias trouxe. Eu começaria pelo digital. Né? Mas claro que isso lá nos idos de 2000 lá vai fumaça, né? O digital era... Combinamos de não falar datas. Né? Mas eu falei lá vai fumaça, né? E aí o digital era meramente uma novidade, né? Mas assim, eu vou nessa linha um pouco, né? Vocês abririam um escritório físico hoje? Daniel, qual que é a visão de vocês sobre isso? Me permita, eu vou responder, mas foi impactante o que o José nos trouxe, porque eu vi que, de alguma forma, e você mesmo disse ali, corroborou, né? Uma resposta juntou-se à outra, né? Eu falei em me apegar a profissionais já consolidados, ele falou assim, de buscar autonomia, buscando relacionamento com o cliente, né? Sim. Então, só para finalizar essa primeira parte, deixar de não estar na sombra de ninguém. É você realmente ir fazer o teu próprio nome, criar o seu próprio palco. Eu acho que, para finalizar esse assunto, eu acho que isso eu faria diferente depois de formado. E pegando criar essa oportunidade meu próprio aí... palco. Eu sei que eu atravessei tua pergunta, mas eu achei pertinentíssimo voltar nisso, né? Porque eu acho que a ideia é vamos amadurecer então melhor essa discussão. E eu acredito que, pegando esse gancho, Arthur, é uma questão de segurança. Uhum. Não é que eu não queria, é que eu não tive oportunidade. Eu bati na porta de várias pessoas, de vários advogados. Por quê? Não é mais fácil, mas é o que tem pra nós.
Porque recém-formado, sem cliente, sem uma autoridade mínima, não é fácil. Não é fácil. Então, depois de todas as portas se fecharem, eu falei, eu vou ter que me explicar. E é onde eu montei o meu próprio escritório sem nenhum cliente. Mas foi assim, a última, é o que sobrou para mim. Foi a última opção. A única opção. Ótima opção. E é interessante que hoje, né, a turma que está se formando aí, as oportunidades são muito maiores do que na época que nós nos formamos. Por que eu digo isso? Porque, embora a concorrência seja maior, e ela sempre vai ser maior, né? A gente forma um absurdo de pessoas todos os anos, né? Na área do direito. Mas hoje o recém-formado, ele pode, de repente, abrir uma câmera, mesmo que ele não tenha a habilidade do networking, mesmo que ele não consiga entrar no escritório, ou que ele não tenha recursos para montar o seu próprio escritório, né? A gente sabe que, às vezes, hoje, achar um ponto comercial bom, construir mobília, essa coisa toda. Então, ele pode criar o seu portfólio digital. Ele pode prospectar seus clientes de maneira digital. Ele pode receber um fluxo de pessoas e construir sua autoridade de maneira digital, né? Então, eu tenho essa visão, que é uma coisa que, obviamente, não enxergava antes, mas que o digital é talvez a grande porta de entrada para o profissional recém-formado hoje. O digital e o virtual. Porque a gente volta para a tua pergunta, a tua segunda pergunta, né, do escritório. Eu vou usar da minha experiência profissional. Eu fiquei 15 anos em São Paulo, né, advoguei, como você mesmo disse, em São Paulo. Fui docente lá também. E eu tinha um escritório físico no centro de São Paulo lá. E eu sempre me senti... Eu sou raiz, eu gosto dessa coisa de ter um escritório. Tanto é que eu tenho livro que não tem onde colocar. Em casa, minha mulher não deixa eu colocar, então fica um pouco no escritório, fica um pouco na minha mãe, e eu vou deixando. Mas eu tenho aquela vontade de ter um escritório grande para montar uma biblioteca lá, né? Mas em São Paulo eu tinha essa perspectiva do escritório e tal. Quando eu voltei, porque, né, faz um pouco, né, da minha história, eu acho que é legal contextualizar, cara. E quando eu voltei para Penápolis agora em 2020, pandemia, aquela coisa, fechou as universidades, fechou a cidade de São Paulo, né? O prefeito não deixava a gente subir no prédio. Eu peguei minha mochila e falei, vou ficar 7 dias, porque minha família já morava aqui, né? E tô desde março de 2020, acabei não voltando. Só que nessa transição de voltar, né, para Penápolis depois de 15 anos, eu me vi na perspectiva de montar um escritório. Falei, vou montar um escritório aqui, manter o que eu tenho lá. Mas, Daniel, não foi necessário. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho advogados que trabalham comigo em São Paulo, eu tenho advogados que trabalham comigo em Araçatuba e tenho advogados que trabalham comigo em Penápolis. Nenhum deles, eles ficam no ambiente físico comigo. Eles são da equipe, eles fazem parte da equipe, eles têm responsabilidade de equipe. Só que as nossas reuniões são virtuais, né? O WhatsApp, grupo do WhatsApp, a gente resolve muita demanda. Às vezes a gente dá um jeito de nos reunirmos, né? Uma questão mais especial e tal. Mas hoje a gente consegue atuar, ter demandas em outras cidades e outros estados sem que você vá a esse estado, sem que você vá a essa outra cidade. Então, é interessante. Hoje, para o marketing, você ter um bom escritório bem colocado, é legal, tal. Mas ele não é mais preponderante. Ele já não é mais... O físico, ter o escritório físico. Na melhor rua da cidade. Ele não é mais preponderante. Num local visível, né? Que todo mundo hoje passa e olha. A gente atende cliente por videoconferência. Né? Você faz consulta com... E ele não chega... e não chega na sua porta, não é mais passando na rua e olhando, né? É o vídeo que o José faz. É o vídeo, criando autoridade digital. A pílula de conhecimento que ele coloca na rede, né? Perfeito. Então mudou a drástica. Eu acho que o pessoal que está saindo hoje da faculdade, realmente, se ele não olhar para o digital e para o virtual... né? Primeiro que ele vai perder uma grande oportunidade de economizar, uma grande oportunidade de alcançar um público que está no digital, né? Então, ter um escritório é bacana. Tenho
tenho. Mas hoje eu consigo trabalhar estrategicamente com uma equipe com advogados em 3, 4 cidades distintas. Então, um novo modelo, né? Novo modelo. E você, né? Eu acho Qual que será o caminho? o digital tem que ser explorado o máximo, porque quem não entrar nessa vibe vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. Porque Já tá enquanto ficando. no físico você consegue 1, 2 clientes, pelo digital você consegue 30, 40. Não tem nem como colocar ao lado. Mas eu montaria hoje uma estrutura física novamente? Eu montaria. Porque eu acho muito importante, assim, até pela minha idade, que eu me considero ainda um pouco jovem, que nem tem clientes que chegam lá, eu achei que o senhor era um senhor de uns 50, 60 anos, né, José? E chega lá, é novo, então assim, eu sinto que eu preciso de uma estrutura física bacana, legal, para eu conseguir compensar essa questão do jovem, essa figura, né? Sim. Jovial. E compensa, né? Claro que o meu primeiro escritório foi um lugar pequeno, bastante singelo, num prédio bastante antigo aqui. E hoje, claro, nós temos 2 salas de reunião, nós temos livros expostos, né? É bastante legal. E eu acho importante por conta dessa figura que eu senti na pele um pouco dessa dificuldade com alguns clientes. De 100% desses clientes, uns 20 ainda exige essa questão, né, tem que ser um pouco mais maduro, né, que dá remete a uma questão de sabedoria, remete a uma questão de inteligência, né? De experiência maior, em confiabilidade, Arthur, bem colocado. Então, eu montaria, mas eu caminharia hoje nas 2 vertentes, com ênfase no digital. Hoje é o que o Daniel disse, é o modelo. Você tem que ter, gente. Eu acho que é bacana ter, é importante ter. Mas o modelo hoje é esse. Você fazer reunião com a tua equipe tá espalhada. Entendeu? Sim. Não tem e a ideia é assim, né? Os primeiros passos, né? Os primeiros passos é para um advogado iniciante, para um profissional iniciante, é construir a sua autoridade digital, né? Assim, essa é a minha visão. Eu enxergo isso, né? E aí, consequentemente, ele vai construir a sua autoridade física. É o contrário, né, do que a gente imaginava antes, né? Exato. Porque se a gente for pensar numa escala, muitas das vezes em 6 meses ele consegue se expor e gerar algum tipo de autoridade no digital que em 6 meses ele não conseguiria, de maneira alguma, fazer isso no físico, né? Então, concordo com vocês, né? Uma mão abraça a outra, né? Não é só o digital, né? Porque existe uma parcela da clientela, como o José falou, que exige a tradição, né? De ir lá, sentar, tomar um café, olhar no rosto do advogado, apertar na mão e, enfim, fazer o ritual, né, do atendimento. O que a gente vê o caso da medicina, né, por exemplo, muitos criticam, dizendo assim, não, eu não me adaptaria a uma consulta virtual, porque o médico não toca na gente, ele não pega, ele não olha no paciente. Então, existe um público que ainda é muito resistente a um modelo mais novo, né, de atendimento e tal. Mas o investimento desses 2 caminhos, né, talvez seria uma fórmula de saber dosar, né? Os tempos são outros, né? Realmente, a gente está batendo essa tecla. Me veio a memória aqui, antigamente, né, Daniel? Você procurava um advogado e você reportava a autoridade quando ele, né, escrevia, tinha um livro físico publicado e tal. Hoje isso já não... ninguém tinha orientador que dizia assim, livro bom é o que fica em pé. É o que, né, fica em pé. Ele tinha 400 páginas. Ou né? 500 páginas. Hoje a autoridade, o advogado, ele consegue no digital, né? Quantos advogados aí que dão as dicas, colocações jurídicas? Hoje você levar, sou advogado que publicou o manual do... Hoje já não traz, não é mais o glamour que tinha antigamente. Né? Então a gente tem que pensar.
você que está iniciando aí tua carreira, né? Pensar que hoje o digital é a ambiência que você deve se colocar mesmo. Hoje o que tá em alta é o infoproduto também, né? O pessoal grava um vídeo e começa a ofertar isso daí em rede social. Sim. Principalmente a questão prática, né? E assim, só pra gente fechar esse círculo, né, do digital aqui, apesar dele estar sempre presente, eu vejo assim o digital como uma avenida, né, gigantesca, que você não tem limitações. Porque um advogado, né, recém-formado, que esteja no interior do estado de São Paulo, no interior do Piauí, ele consegue atingir pessoas que sequer ele conseguiria no físico, né? Sim, sim. Então, às vezes ele tava falando assim, não, mas olha, eu sou de uma cidade muito pequena, de 5 mil habitantes, venho todo dia estudar na faculdade. Sim, mas no dia que se você entender essa lógica de que o mercado hoje não é o mercado da sua cidade, mas é o mercado do mundo, né? Do Brasil, do estado de São Paulo, que seja, né? Construir esse caminhar pode ser uma diferença no final das contas. Mas eu queria engatar aqui um outro assunto que estaria muito relacionado àquilo que vocês falaram, né? Eu acredito, sim, que a maioria das pessoas, quando vão se formar, imediatamente eles já pensam, sim, de fazer uma pós-graduação. Eu vejo que na leitura aqui dos currículos, todos nós três fomos para esse caminho, né? Então, era o pensamento imediato. Eu vou me formar, vou fazer uma pós de 1 ano e meio, 2 anos, ou vou encaminhar para o mestrado também de algum tempo, 2, 3 anos, na época eram até 4, né? E essa decisão de começar a trabalhar, de gerar os recursos para a sua subsistência, ele sempre era adiado um pouco mais, né? Eu vejo que hoje há um movimento diferente. E eu percebo que as pessoas estão investindo em habilidades. Então, ao invés do cara fazer um curso lá ele até faz um curso de pós em alguma coisa, mas eu tenho visto que há um movimento em investir em habilidades pessoais. E vocês enxergam isso? Eu queria explorar um pouco mais isso. E, inclusive, assim, numa dica para a turma aí, o que vocês explorariam hoje como habilidades para um advogado ou para um profissional? Os coaches estão aí, né? A gente pensar em habilidades, né? Mas, Daniel, eu conheço advogados, você deve conhecer também, José também, advogados excelentes, bem-sucedidos, éticos, com grandes clientes, que tem a graduação e o exame da ordem na vida dele, entendeu? E tá lá, mas de repente ele tem esses skills, né? Ou ele buscou os skills, ou ele já nasceu, né, com algumas habilidades, as quais os outros não têm, né? Essa questão da formação, eu vejo o seguinte, ó, hoje você fazer a especialização, mestrado, doutorado, vai muito da perspectiva que você quer da tua carreira, né? Isso. E outra, do dom que você tem. A aptidão, né? Aptidão, porque você passar da pós-graduação lato sensu, você já tá entrando num universo que é um pouco... É um outro esporte do que a advocacia te exige, né? Um outro mundo, né? Hoje a academia é um outro mundo, né? E antigamente uma coisa compensava a outra. Né? Se o cara fosse um mestre, ele seria um bom advogado. Né? E não necessariamente hoje isso. Eu converso muito isso com os meus amigos. Eu não sei se você vai concordar, né? Mas de repente é uma experiência minha. Principalmente aqui no interior. As pessoas elas vão te olhar com admiração, porque você conseguiu, né, se formar no seu mestrado, no seu doutorado. Mas eu acho que para a prática da advocacia, isso já não está mais agregando tanto como se já agregou em outros momentos. Eu me recordo, nós estudávamos, né, nossos professores, né, com todo respeito, ótimos professores, mas a maioria deles não tinha especialização. Ele era um juiz, ele era um delegado, ele tinha algumas habilidades que a carreira, né, particular dele ali, ele dava e ele trazia para a docência, né? Para você ver que também não é porque você tem um mestrado, doutorado, que você vai ser um ótimo professor, um ótimo advogado. Também tem isso. Tem isso também. Mas eu posso estar enganado, né? Mas hoje eu não vejo que o meu, né, com todo respeito, tal, mas o título de doutor ao qual eu ostento vai me diferenciar na advocacia.
Hoje a coisa mudou muito. Por quê? Exatamente por isso que você está falando. Existem outros skills, outras habilidades essas que eu estou buscando, mesmo com algum tempo da advocacia. Eu tô tentando me conhecer melhor nesse sentido. Mas, por exemplo, assim. Exemplo, eu acho que o empreendedorismo de uma captação de clientela dentro da ética que o nosso código nos permite. Sim. Hoje esse relacionamento interpessoal não são todos que... Existem pessoas que nasceram para isso. Sim. Eu acredito que seja o seu caso, né? Existem pessoas que nasceram para isso, de ir lá, ir no jantar e troca uma ideia e já se apresenta, e você coloca... Networking. Existem outras pessoas que não, que são mais retraídas, são ótimos advogados, são monstros, mas são mais retraídos. Talvez melhores do que que o cara que é mais focado. Mas existem advogados que se conseguem vender melhor. Você conhece advogado que se vende bem? Eu conheço advogado que se vende bem. Entendeu? E às vezes, tecnicamente, é um zero à esquerda. Ou é um mediano ali, tá ali na média. Sim, né? Ou é um zero à esquerda mesmo, né? Também. Mas ele se vende bem. Então eu acho que Mas hoje... isso é uma habilidade, né? É uma habilidade. Habilidade do vendedor, né? É uma habilidade. Até porque ele é um empreendedor. Ele pode contratar uma equipe excelente também para estar trabalhando ali com ele também. Exato. Por que não, né? Exato. E aí a gente chega num ponto, né? Eu vejo que hoje, tirando a questão técnica, né, o advogado ele tem um pensamento jurídico qualificado, ele tem o raciocínio jurídico qualificado, conhecer das leis, conhecer, né, mas ele da jurisprudência, não, ter habilidades em audiência, né, em processo, mas eu acho que o maior skill que o advogado ele pode ter para o sucesso dele, além da competência técnica, é um bom relacionamento interpessoal. Sim. E, cara, é complicadíssimo, porque não são todas as pessoas que conseguem isso. Né? Mas dá para desenvolver. Dá para desenvolver. Porque da mesma forma como não se nasce um bom vendedor, você pode desenvolver. Perfeito. O Empretec fala isso, o Sebrae fala isso, né? Empreendedores, eles não nascem, eles se formam. Ananias, diga lá, qual que é a sua visão sobre isso aí? No que diz respeito à habilidade, não basta saber, só saber, tem que mostrar que sabe. Também não basta só mostrar que sabe, tem que saber. Porque tem que ter habilidade hoje, sim, de ter um bom relacionamento com pessoas, de conhecer bastante pessoas. Só que também tem que entregar resultado, porque é o que vai trazer também o cliente. Exato, Não dá para ser o guru de palco, bater palma e esperar que... Porque a longo prazo, ainda eu trago aqui a minha área 2 anos, que o processo vai até a última instância e retorna rápido, relativamente rápido. Daí 2 anos a pessoa já está queimada, porque se ela começar a perder, se ela começar a perguntar, hoje mesmo veio uma cliente perguntar a causa ganha, embora a causa seja bastante segura, é o nicho que eu já atuo faz tempo, eu falei, eu como advogado eu não posso te falar que a causa ganha. Eu, na qualidade de advogado, nunca posso te falar que a causa ganha, porque quem julga o processo não sou eu, e o processo tem um risco, ainda que pequeno. Então, tomar esse cuidado, né? De qual que é a minha habilidade hoje, o que eu gosto? Eu gosto de empreender, eu gosto de investir já, né? Hoje eu não tenho só... Hoje eu não sou só advogado. Hoje o que queima mesmo no meu coração é o quê? É o investimento, é o empreendedorismo nesse campo macro. Gestão, né? Gestão, por exemplo. Hoje nós estamos com unidade física aqui em São Paulo. No ano que vem nós queremos abrir em Rio Preto. Então eu gosto disso. Hoje dá pra gente usar esse virtual pra gente fazer as reuniões. Só que eu preciso entregar o resultado. Por isso que eu não atuo em outra área. Porque eu podia pegar inventário, eu podia pegar qualquer coisa. Sim. Eu não vou saber entregar. O inventário da minha família não sou eu quem fez. É a minha equipe, não sou eu quem fez. Por quê? Porque eu não vou saber entregar o resultado, nem quero aprender também, porque não faz sentido. Lá atrás eu já sabia o que eu queria. Mas não que o meu escritório não faça. Isso. Eu penso assim que se imaginava antes de que se estudar muito era a garantia de sucesso, né? Uhum. E talvez, por isso que vem essa noção, né? De que quando você formasse, você ia fazer uma pós-graduação, porque você ia estudar mais, logo... estudando mais resultados, né? Sim. Mas a gente tem percebido aí, né, que o Ananias falou assim, não, é gestão, é uma habilidade.
O advogado tem que desenvolver essa habilidade, porque o advogado, o primeiro dia que ele abre um escritório, ele tem que saber de finanças, ele tem que saber como contratar pessoas, ou se ele não vai contratar pessoas, ele tem que pagar as contas do escritório. O escritório Exato. tem que ser sustentável. Sim. E isso realmente não se ensina na faculdade. É uma habilidade exterior. Outra coisa, a mais importante, que eu reputo também, aproveitando aqui a oportunidade, é dar atenção ao cliente, porque o cliente hoje, ele, por exemplo, a minha área, que eu envolve muita parte social e pessoas mais simples, eles querem muita atenção. Então, às vezes, o caso dele é muito rápido para ser resolvido. Ele já sabe o que tem que fazer, mas ele quer contar uma história breve ali. Ele tá sofrendo. Geralmente, ele tá com um problema. A nossa área, não, Arthur? Não, professor. A gente tem essa questão do quê? De resolver problemas. E ele tá com um problema. Senão, ele não estaria ali mais nos procurando. empatia, né? Com Empatia, conversar, ele quer atenção, porque dessa atenção também ele te entrega alguma coisa, ele te traz outros clientes, porque talvez você resolveu a dor dele processual, mas você ouviu ele, você compreendeu ele, pelo menos na minha realidade, a atenção, porque eu vejo colegas que nem atendem o cliente. Eu vejo colegas que eu procuro, já ouvi, e estudou comigo, inclusive, eu procuro ficar mais reservado, né? Assim falaram, eu procuro ficar mais reservado, e a própria a assessora dele, quem faz ali aquele atendimento prévio. Eu, pelo contrário, eu já gosto de fazer esse atendimento, eu gosto de ter esse contato. Talvez depois as coisas preliminares, as coisas extras processuais de informação, tudo aí a gente terceiriza. Mas essa questão de atenção eu acho importante. E fechando também, uma coisa que eu estou gostando muito de fazer, até pelos cargos onde estou colocado hoje, né, é a questão do estratégico. Hoje o advogado ele tem que ser estratégico. E você tem que sempre destacar um para ser o estratégico da tua equipe, né? Então é muito bacana, né? As teses que vão ser utilizadas, né? A distribuição de tarefas entre equipe. Então hoje também é um skill muito interessante, né? Essa visão estratégica do advogado. De você enxergar as habilidades das pessoas, né? Exato. Sim. Tem o advogado que é o peticionador, que conhece mais da parte processual. O outro é o de atendimento, que vai ter mais relacionamento. O outro é o vendedor, né? Uhum. E assim vai, né? Assim vai. Bom, o tema é gigantesco, né? A gente poderia aqui ficar passando, né, o dia inteiro falando a esse respeito, mas infelizmente nós temos tempo e certamente vamos ter outras oportunidades, né? Já fica aqui até o convite de mais adiante a gente poder tratar talvez de um assunto mais específico, de aprofundar mais sobre um tema. Mas eu queria uma última intervenção, né, dos queridos amigos aqui que tanto contribuíram. Eu queria que vocês trouxessem uma mensagem final para o nosso público que está assistindo, especialmente os que estão na busca de começar o trabalho, dos primeiros passos, né? Qual que seria a mensagem que vocês deixariam? E, de repente, até uma indicação de um livro, uma indicação de uma série, né? Uma série, e hoje em dia tá a turma da série, né? Um vídeo no YouTube, enfim, o que vocês quiserem, né? Bom, Daniel, eu reporto advocacia, como um professor nosso na graduação falava, né, uma das profissões mais honrosas que existe no Brasil, no mundo, a advocacia. Eu reporto um locus, um espaço de extrema importância, né? Então, o recado que eu deixo para você que está nos assistindo nesse momento e que é um novo advogado ou já advoga há mais tempo, é que você todos os dias acorde, olhe no espelho e diga: eu sou um advogado. É o que eu faço todos os dias. E eu trago para mim essa importância, mas não é uma importância com arrogância, mas é entender o que eu represento no mundo. Porque a própria Constituição, né, voltando, diz que nós somos indispensáveis à administração da justiça, ou seja, nós somos indispensáveis para que a justiça seja dada, seja feita, né? Então, o conselho que eu te dou, acorde todos os dias, olhe para você e diga: eu sou um advogado e eu vou fazer diferença nesse mundo. E o livro, então, que eu indico, dentro desse panorama que eu coloquei neste momento de conselho, é um livro do José Roberto de Castro Neves,
chamado Como os Advogados Salvaram o Mundo. Então ali ele conta a história de vários advogados, né? Vários advogados que às vezes nós não sabíamos que ele tinha formação em direito, mas que eles tiveram papéis, né, preponderantes na história da humanidade e que salvaram a humanidade e o mundo. Então entenda quem você é. Olhando para você, entenda quem você é. Sabe, pega a tua carteira e fala assim, eu sou um advogado, eu vou adiante, que você vai vencer. Muito bom. Ananias. Vamos lá. Livro. Mais Esperto que o Diabo. Autor Napoleão Hill. Porque esse livro aqui vai tratar sobre o medo. Então, eu que não tive contato com a prática, muita prática, né? Não fiz estágio em escritórios. Quando eu me deparei com a audiência, principalmente na minha área, que envolve muita oralidade, eu sofri um pouco. Com o advogado da parte ex-adversa um pouco arrogante, eu sofri um pouco. Então, Mais Esperto que o Diabo vai tratar sobre o medo. E para você chegar lá onde? O que você quer ser? Eu quero ser advogado. Então você vai buscar aquilo ali. Eu quero ser juiz. Você vai estudar até chegar. Porque para chegar custa caro. Para chegar tem que acordar cedo. E para chegar você vai ter que se relacionar com pessoas. Vai ter um preço a ser pago. E talvez esse preço seja um pouco caro. Mas dá para chegar. Só que custa caro. Livro para desenvolver isso daí. Quem pensa enriquece. Napoleão Hill também. Que vai tratar disso daí, dessa persistência, porque não tem essa que não dá para fazer, que não é para mim. Se você persistir até o último minuto, vai dar certo. Um dia tem que dar certo, porque tem que ter essa missão, tem que acordar todos os dias, como o Arthur falou. O que eu quero ser? O Arthur, advogado. Eu sou um advogado, eu sou indispensável à administração da justiça. Então, todo dia ele renova esse voto. Todo dia, mesmo chegando lá, ele faz essa renovação. E você que quer almejar, você tem que ir também em busca disso. E esse livro vai ajudar bastante. É um livro sensacional, quem pensa enriquece. Outra coisa que nós estávamos falando, para fazer esse fechamento, no livro Quem Pensa Enriquece, tem o Henry Ford. Certa vez ele foi questionado processualmente, os advogados começaram a indagar. Henry Ford foi a figura, né, ícone aí na questão automobilística, né? E começou a ser indagado. E ele falou ele deu a seguinte resposta. Estava o taxando de ignorante. Que ele não sabia sair daquela situação que ele se encontrava naquele momento. E ele falou o seguinte, eu não sei responder alguma coisa de soldados. Quantos soldados foi para derrotar tal país? Ele falou, eu não sei responder essa pergunta. Só que eu aperto um botão aqui na minha mesa e eu tenho os melhores profissionais para responder essa pergunta. Ou seja, tenha pessoas melhores que vocês. Sentam em mesas onde vocês vão se sentir desconfortáveis. Para quê? Para vocês crescerem como pessoas. Não senta onde você é o top, não senta onde você é o maioral, digamos ali. Mas senta aonde você se sente incomodado, onde tem pessoas mais que você. Para quê? Para sempre você ver que você não é nada. E você vai morrer de velho e não vai ter aprendido metade e sempre vai dar para evoluir. Esse é o meu recado a vocês. Essa é uma frase de Confúcio, né? Ele diria, se você está sentado numa mesa e você é a pessoa mais inteligente dessa mesa, é porque você está sentado na mesa errada. Então, trata de procurar evoluir, né? Que essa é a nossa missão, é a missão do podcast e espero que os queridos ouvintes e telespectadores possam ter aprendido, né, e absorvido as experiências desses dois profissionais que estiveram conosco hoje. Qual que é o seu contato na rede social para a turma que quer lhe achar? Então vamos lá. Facebook, Arthur Júnior com TH e Instagram, Arthur BS Júnior. Você me acha lá no Instagram também. Então, rede social, Instagram, mais utilizada, @advogado José Antônio. Bem prático. Tiver alguma dúvida também, fica à disposição para responder. Às vezes o pessoal tem alguma dúvida, quer saber mais sobre a minha história, eu fico à disposição de vocês. @advogado José Antônio.
Maravilha. E já aproveita e já põe lá, @Daniel Barilli, já segue, já dá um like, pode trazer aí suas críticas, suas sugestões, né? E sempre na perspectiva que nós possamos aqui trazer conteúdos que sejam de grande valia para todas as pessoas que estão nos assistindo. Daniel, quer falar alguma coisa? Eu quero. Queria te dar presente. Que maravilha. Falando em livro, né? Olha só. Livro qual nós participamos. Direito, ética e diversidade, entre a liberdade do ser como se é e o fanatismo ideológico. Você escreveu isso ali? Você participou? Coordenei, Coordenou. Coordenei, mas também participo como coautor com um capítulo no livro também. Muito obrigado. Coração, meu irmão. Vai estar num lugar especial na minha biblioteca. Meus caros, obrigado. Obrigado pela presença de hoje. Vocês doarem seus preciosos tempos. Eu tenho certeza de que todos que estão assistindo aí obtiveram informações valiosas e espero que possam, a partir de hoje, aplicar essas informações, esses dados, esses conteúdos na vida de cada um de vocês, né? É aquela história, aprendeu, vai lá e pratica, né? Não guarda o conteúdo para si, não. É a prática que transforma e é isso que o podcast busca. Quem tiver qualquer dúvida, sugestões, também pode mandar um e-mail para interpartespodcast@gmail.com. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.